Agora sim, então bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje nós então daremos continuidade ao conteúdo que a gente começou semana passada, né, que são as perspectivas axonométricas, e dentro das perspectiva axonométrica temos a isométrica e dentro da isométrica, a isométrica simplificada. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente trabalha com a perspectiva isométrica simplificada, onde entre os eixos que definem os planos, né, eu mantenho sempre os 120 graus, sempre o mesmo valor de ângulo, tá? E aí isso facilita. E ela é simplificada porque a gente não faz redução, né? Lembra que eu falei para vocês? Na simplificada normal, a gente faz uma redução lá nas medidas, né, para 81%. E a simplificada, que é o que a gente trabalha, a gente não reduz nada. Então, o que acontece? Quando vocês forem fazer a perspectiva, vocês vão apenas estabelecer qual é a escala que vocês vão usar, e aí simplesmente representar a perspectiva desse objeto conforme a escala definida, sem redução nenhuma, tá? Então, é assim que a gente trabalha. Para vocês entenderem o conceito, né, como é que a gente enxerga, mas sem muita complicação para vocês, para ficar limpo, né, para ficar bem entendido. Uma outra coisa que eu sempre comento com vocês é que a gente precisa desse olhar, né, porque lembra que eu falei para vocês, né, a gente tem duas formas de olhar um objeto, né, uma é sob a forma das vistas, aonde a gente já trabalhou, né, são exatamente o que o objeto, como ele é, o que ele é, né? E lembra que eu falo para vocês também, né, que nas vistas, vocês lembram que vocês perguntaram, prof, na perspectiva, o que eu sei que está presente e eu não enxergo, eu uso outro tipo de linha? Não, porque a perspectiva, diferentemente das vistas, é o olhar do observador, né? Agora, as vistas não, as vistas, quando a gente compõe aquelas 6 vistas, que são o número total de vistas que a gente tem, a gente olha o objeto exatamente como ele é, em todas as suas nuances, em todos os seus detalhes, nas 6 possibilidades de visada que a gente faz, né? Então, é assim, a diferença de uma coisa para outra, né? Mas, em síntese, são as duas formas que a gente tem, duas ferramentas, né, que a prof fala, para observar um objeto, né, ver um objeto, vamos dizer assim, né? Ou sob uma forma de perspectiva, ou sob uma forma de vistas. Lá, quando a gente fizer o projeto arquitetônico, que é logo em seguida, né, logo depois que a gente faz a primeira avaliação, o conteúdo seguinte já é o estudo do projeto arquitetônico, né? Então, a gente precisa desse conceito de vistas, né, porque a gente vai desenhar a planta baixa, porque a gente vai desenhar os cortes, a gente vai fazer fachada, e isso está relacionado com essas vistas, né? A gente até pode fazer uma perspectiva da construção que a gente vai fazer, né? Mas, por exemplo, não é obrigatório. Quando a gente encaminha os projetos, né, para fiscalização, quando a gente próprio encaminha os projetos que a gente faz, né, para tornar oficiais, para que a gente possa construir, não há uma exigência em perspectiva, né? A perspectiva tem muito a mais a ver com uma apresentação que a gente faz para a pessoa ter uma noção de como é que vai ficar, né? Lembra que quando a gente pega aqueles folders, quando o pessoal quer vender coisas para a gente, apartamentos, casas, etc., sempre tem uma perspectiva e é algo artístico, né? Então, é algo assim que lhe causa a sensação daquilo que vai ser construído, né? Numa situação assim, artística mesmo, né? Mas o que conta para nós, o que a gente precisa aprender bastante mesmo, né, a entender e a compor, e a gente vai usar muito, né, são as vistas, né? Então, as duas coisas são importantes, mas a gente vai usar bastante as vistas. Então, eu chamo bastante a atenção de vocês para o entendimento, a compreensão das vistas, tá bem? Vamos lá. Então, vocês se lembram daquele objeto que a gente desenhou as vistas também, né? Lembra que a prof pediu para vocês? Olha, vamos fazer aqui as vistas do objeto que a gente montou, né? E nós vamos fazer as vistas daquele desenho que a prof apresentou para vocês, aquela peça. Lembra que tinha medido em metros? Eu vou pegar aqui para vocês, aí eu vou mostrar para vocês a nossa atividade, né?
Então, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Enquanto eu abro aqui, não esqueçam de marcar presença para a prof, tá? Não esqueça. Só um minutinho que ele tá abrindo aqui. Acho que agora ele abre aqui. Aqui, ó. Vocês já conseguem enxergar? A atividade? Já? Deixa eu só colocar vocês na lousa. E eu vou tirar o fundo, né? Para não... que ele tá esquisito. Agora sim. Agora vocês enxergam bem o fundo. Então, vou compartilhar com vocês agora a tarefa. Então, se vocês já estão vendo, esse é o modelo, olha. Então, a partir do modelo abaixo, elabore sua perspectiva isométrica. Então, ele já está desenhado em perspectiva isométrica, tá bem? Ele já está. Então, assim, ó, não esqueça de verificar qual a escala mais adequada para que essa perspectiva, né, seja feita na folha A3. Observe que as medidas do referido objeto estão apresentadas em metros, tá? Então, assim, olha, o que nós temos? Nós temos esse objeto, vocês se lembram que a prof, quando a gente comentou da vista frontal, lembra que a prof fez com vocês a vista frontal, é essa parte e essa parte aqui, lembra? Então, vocês vão manter a mesma situação para vocês terem a figura nas vistas, como vocês fizeram, e a figura agora em perspectiva, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, então, primeiro, a definição da escala. Então, assim, ó, vocês vão fazer só esse objeto na folha 3, tá? Então, nós vamos fazer esse objeto, um desenho apenas na folha, tá? Nós não vamos compartilhar a folha com outro desenho. Que nem na semana passada, a prof pediu para vocês fazerem só o nosso objeto centralizado na nossa folha, certo? Este aqui será igualzinho, centralizado na nossa folha direitinho, tá bem? Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, definir a escala. Então, se eu tenho um objeto que tem as medidas aqui, que essas medidas que vocês veem é do objeto real. Então, quando vocês leem aqui, ó, 2, 2, 4,5, 1,5, são medidas em metros. Então, 2 metros, 2 metros, 4 metros e meio, 1,5 metro, 5 metros de altura. Então, são medidas em metros. Aí, assim, se eu fosse usar, por exemplo, uma escala de 1 para 100, então, como é que seria isso? Vou descompartilhar com vocês para a gente fazer aqui, ó. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a folha, né? Vou fazer o desenho da nossa folha aqui, ó. Tá? Ó.
a nossa folha 3, certo? Aí, as nossas margens, né? Eu vi lá no grupo que perguntaram qual era o lápis que usava para fazer as margens e a legenda. Aí eu falei, olha, lembra que a prof falou? É o lápis HB, né? Então, a gente faz o desenho das margens, o desenho aqui do selo e as escritas em HB. Quando a gente vai começar o desenho, a gente vai usar o 2H, né? Lembra que é aquele lápis mais sequinho, que faz esboço, né? Que não marca tanto a folha. Então, quando a gente for começar a fazer o desenho, a gente faz com a margem, o selo e as escritas em HB, que é o lápis 2, que é o lápis normal que a gente usa para escrever, tá? E quando a gente vai começar o desenho, quando a gente faz o paralelepípedo, para a gente começar a fazer o desenho, a gente usa o 2H. Quando você tiver o objeto todo desenhado, que ele estiver prontinho, que você já tiver certeza de que ele está todo prontinho e certinho, aí você pode passar o 2B, que é aquele mais macio, né, que faz aquele traçado mais cheio, que fica mais escurinho, aí você passa em todo o desenho. Então, ó, de novo, margens, o selo e toda a parte escrita, HB. Quando você começa a desenhar, que você está fazendo o esboço, 2H. Quando você está com tudo pronto, que você tem tudo certinho, 2B, certo? 2H para o esboço, 2B para a resposta final, como a prof fala, tá bem? Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o desenho aqui no centro, né? Aí, o que nós vamos ter que fazer? Bom, aqui o selo, né? Lembrando, né? No primeiro quadrinho aqui é o UF, né? Centralizado, com as letras na vertical, as nossas iniciais. Depois, naquele quadradinho, naquele retângulo maior, que fica aqui em cima, vocês vão colocar como tá lá, lista de exercício 6, tá? E embaixo, naquele menorzinho, aí vocês vão colocar o que a prof coloca sempre para vocês ali, ó. A prof sempre faz, ó, perspectiva isométrica, tá? Então, vocês vão colocar naquele maior, lista de exercício 6, e embaixo, perspectiva isométrica. Aí nos outros quadradinhos aqui, é o nome, a turma, a data é o dia que vocês fizerem o exercício, né? A folha é folha 1, né? Porque vocês vão fazer uma folha só para esse desenho. E aí, o que mais que nós temos que fazer? A escala. Daí a escala vai aqui, né? E como é o único desenho na folha, a escala vai identificada aqui no quadrinho, na legenda, tá? Então, assim, ó. Se nós fôssemos fazer o desenho, digamos que a gente fosse querer usar a escala 1 para 100 para o desenho, tá? Então, vamos fazer. Como é que a gente faz esse cálculo, né? Primeiro, eu vou transformar as medidas que estão em metros para centímetros, né? Para que quando eu faço o cálculo da escala, o resultado que eu já acho em centímetros, tá bem? Então, por exemplo, eu vou pegar uma medida lá, que é a medida dos 4,5 metros. Então, como é que a gente faz para transformar? Então, para transformar a medida de metros para centímetros, olha, então, 1 metro, 100 centímetros, né? Aí vocês têm lá 4,5 metros, x centímetros. Então, o x vai ser o quê? Vai ser, você vai multiplicar, né? 4,5 vezes 100 vai dar 450 centímetros, é isso? Aí é que eu vou aplicar o cálculo da escala, né? Então, eu transformei os valores na unidade que eu queria, né? Transformei de metros para centímetros. Agora, com o valor transformado, eu vou fazer o cálculo da escala. Então, o prof vai fazer aqui, ó, aquela relaçãozinha. Desenho real. 1 para 100. Aí, olha, eu quero saber quanto que vai dar em centímetros no desenho. Vou pegar essa medida aqui dos 450. 450 centímetros, x unidades no desenho, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter no desenho, né, os 4,5 metros, que transformados para centímetros são 450 centímetros, dá 4,5 centímetros, tá? Então, assim, na escala de 1 para 100. Mas, eu acho que
o desenho vai ficar muito pequeno na folha, né? Na escala de 1 para 100, talvez ele fique muito pequenininho, né? Vocês lembram, olha, as dimensões totais do desenho. Vou compartilhar com vocês de novo, ó. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, em comprimento, se eu for usar a escala de 1 para 100, 4,5 mais 1,5 dariam 6 metros, né? 6 metros convertidos para centímetros, 600 centímetros. Se eu fosse usar a escala de 1 para 100, 6 centímetros, como a prof explicou aqui, né? Então, em comprimento, 6 centímetros, aí a largura total, ó, 2 e 2 dão 4, né? Então, aqui, né, como a gente tinha feito, ó, 4 metros, 400 centímetros, na escala de 1 para 100, 4 centímetros. E a altura, ó, a altura total do objeto são 5 metros. Então, 5 metros transformados em centímetros, conforme o prof explicou, 500 centímetros, na escala de 1 para 100, 5 centímetros. Então, o meu objeto aqui, quando eu fosse traçar o paralelepípedo, ele teria 6 centímetros por 4 centímetros totais, por 5 centímetros de altura. Então, eu acho que talvez o desenho fique muito pequenininho, tá? Então, vocês têm que avaliar, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa régua, não é isso? Nós vamos pegar a nossa paralela, definir aqui. Aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer, lembra? Com a paralela, a gente tira 30 graus para cá, 30 graus para cá, e no encontro, a vertical, não é isso? Aí, eu marcaria aqui, ó, os 6 centímetros e traçaria a vertical. Aqui, os 4 centímetros, a vertical, certo? E em altura, lembra? 5 centímetros. Então, ó, aí eu fecharia o paralelepípedo 6, 4 e 5, né? Mas então, de novo, talvez a escala de 1 para 100 faça um desenho muito pequenininho na folha. Ele fique desequilibrado. Ele pode até ficar, aliás, ele pode até ficar equilibrado por conta da centralização, mas ele a escala estará inadequada porque a representação dele nessa escala de 1 para 100 deixa o desenho muito pequeno e você usa muito pouco a folha, né? Sobra muito espaço vazio. Uma possibilidade é a gente testar, por exemplo, a escala de 1 para 50, tá? Então, o que vai acontecer se a gente tentar fazer o desenho na escala de 1 para 50? Vamos lá. A prof está explicando porque eu percebi nos exercícios que tem gente que ainda não conseguiu compreender bem essa coisa de escala, tá? Quando a gente faz o exercício, a gente acerta todos os exercícios. Quando a gente vai aplicar na prática, a prof tem percebido que tem algumas pessoas que estão ainda com dúvida, tá? Mas vamos lá. Ó, se eu for aplicar a escala de 1 para 50, né? A gente fez a escala de 1 para 100. Se eu for fazer o desenho na escala de 1 para 50, eu vou pegar aqui os meus 600 centímetros, os meus 400 centímetros e os meus 500 centímetros. Que seria o quê? Seria só os valores que eu tenho das medidas que estavam em metros, lá no desenho, transformados em centímetros. E aí, com os valores em centímetros, eu vou fazer o cálculo da escala, tá? Vamos lá, olha lá. Então, eu vou fazer aqui, desenho real. Vou testar a escala de 1 para 50, ó. 1 para 50. Aí, eu vou pegar a medida lá dos 600 centímetros, que é os 6 metros de comprimento. Vou colocar aqui, ó, 600x. Então, o x vai ser 600 dividido por 50, né? Que é a escala de 1 para 50. Quanto que dá essa continha? 12, isso mesmo, Valéria. 12 centímetros, tá? Então, isso mesmo, Emilene. O que eram 6 metros, que são 600 centímetros, que na escala de 1 para 100 eram 6 centímetros, na escala de 1 para 50, lembra? Reduzi a escala, aumentei o desenho, foi para 12 centímetros. Então, essa medida de comprimento seria 12.
tá? Vou pegar os 400 centímetros aqui. Ó, vou apagar e fazer o cálculo com vocês. Ó lá. Vou pegar aqui, ó, os 400 centímetros. Então, o X vai ser 400 dividido por 50. Quanto que vai dar essa conta aqui? 8, exatamente, Liliane. 8 centímetros. Então, olha, aqui o que eram 4 metros, 15 centímetros, 400 centímetros, né? Que na escala de 1 para 100 eram 4 centímetros, na escala de 1 para 50, 8 centímetros. Certo? Então, ó, o desenho teria 12 por 8, vamos ver a altura. Vamos fazer o cálculo da altura. Olha lá. Vamos fazer o cálculo da altura. Na escala de 1 para 50. 5 metros, transformados em centímetros, 500 centímetros. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. 500 centímetros. X. X vai ser igual a 500 dividido por 50. E o X vai dar? 10. Exatamente, Milene. 10 centímetros. Então, o que vai acontecer? Olha, isso mesmo, Valéria. 10 centímetros. Então, o objeto que nós temos lá no desenho, né, que tem as medidas reais em metros, né, na escala de 1 para 50, então, o que eram 6 metros, 12 centímetros, o que eram 4 metros, 8 centímetros, o que eram 5 metros, 10 centímetros. Parece que está ficando bom, não é? Então, olha, o paralelepípedo passa a ter 12 por 8 por 10. Acredito que esteja bom. Prof, acho que está pequeno ainda. Será que podia testar, fazer um pouquinho maior? Pode. Em vez de 1 para 50, pode tentar 1 para 40, 1 para 30, 1 para 25, né? Vejam se ele não fica muito grandão, né? Se ele não fica muito, ele tem que ficar, ó. Ele tem que ficar acima da legenda, aqui, ele tem que ficar, vocês têm que buscar deixar ele centralizado, né? E ocupando, né, melhor o espaço ali central. Vocês entenderam o que vocês têm que fazer? Bem certinho? Ai, coisa boa. Que coisa boa. Podem falar com a prof, em vez de escrever, acho que escrever dá tanto trabalho. Podem falar comigo, podem abrir o microfone para conversar com a prof. Né? Eu sempre digo para vocês, eu só não peço para abrir câmera, apesar de eu ter muita vontade de pedir para abrir câmera, porque eu sei que vocês não estão em casa e aí às vezes não, né, estão de pijama, né? Não estão assim tão preparados, né? Então, a prof acaba não pedindo para vocês abrirem. Mas eu tenho muita vontade de ver vocês, né? Né, Valéria? Ontem a gente se viu, né, Valéria? Eu não tinha visto a Valéria ainda. Uhum. E, então, assim, vocês me veem o tempo todo, né? Vocês sim. Então, ó, nunca tinha visto a Valéria, né, Valéria? Foi a primeira vez que eu vi a Valéria no cinema ontem, né? Então, assim, para nós que ficamos aqui, né, é muito difícil, né? Porque a gente não vê vocês, né? E nós somos muito presenciais, né? A gente não é ainda, nós não somos seres ainda que vivemos em dimensões diferentes, né? Como nós estamos aqui, parece que nós estamos em dimensões diferentes, né? Então, para mim é bastante difícil isso, né? Mas, enfim, né? É o que temos por hora. Vamos assim mesmo, né, Valéria? Vamos levando dessa forma mesmo. Mas uma hora dessas eu quero ver todos vocês, tá? Quem sabe na prova, né? Aí a gente abre a câmera para a gente se ver, tá bem? Vamos combinar assim? Aí vocês se preparem para a gente fazer a prova, porque a minha prova é presencial, né? A gente faz síncrona. Eu não faço nada longe de vocês. Vocês só fazem assíncronos com a prof, as tarefas, né? E nem tão assíncronos assim, né? Porque a gente consegue conversar. Mas as minhas provas eu fico com vocês, né? Então, eu acho que tem que ser assim,
É o jeito que eu vejo as coisas, né? Então, queridos, entenderam o que vocês vão fazer? Tranquilo, né? Então, assim, essa tarefa é uma tarefa complementar à tarefa da semana passada, né? E que eu quero que vocês estudem essa questão da escala direitinho para representação. Meu gato tá incrível hoje. E aí, olhe bem, olha aqui. E aí, vocês não esqueçam, a Natália sempre lembra vocês, né? Olha, não esqueçam de entregar o exercício, né? Ela sempre escreve para vocês lá no grupo, né? Então, não esqueçam de mandar para a prof. Vocês têm até a semana que vem. Eu acho que a semana que vem deve ser 19, essa semana, 20, 26, né? 26 de julho. Então, às 23 horas e 59 minutos. Olha, hoje mesmo, viu, Abílio? Hoje eu já passei tudo a limpo, direitinho, conferi tudo, né? Esse tudo conferido para passar para vocês. Hoje mesmo eu estou postando para vocês, tá? Terminando aqui a aula, eu vou dar uma olhada nos arquivos de novo, e aí eu posto lá no Moodle para vocês, tá bom? A presença, ela vai sendo contabilizada lá automática, tá? Daí depois a gente fecha os relatórios lá no final do semestre, tranquilo. Mas as notas a prof gosta de fazer em separado, assim, porque aí não dá confusão, né? Aí vocês sabem exatamente o que está né, o que tá contando, quanto está contando, as planilhas têm todos os percentuais, fica mais fácil para vocês trabalharem. E como é uma planilha Excel, vocês conseguem, por exemplo, assim, conseguem fazer previsões, né? Simulações, né? Então, eu acho que isso é legal, né? Então é isso, queridos. Quero saber se vocês têm dúvida. Diga, Valéria. Oi, prof. Em relação à presença da que eu tinha comentado ou não, tipo, tá em branco ainda. Mas eu acho que como são 75%, Não, aí sim, não tem sim, problema ainda, né? para mim tá aparecendo. Ah, tá. Então é Tá? uma coisa do Moodle. Não preocupem, né? Para mim tava aparecendo as coisas, tá? Beleza, Então, então. não se preocupem, tá? E aí, assim, a prof tá o tempo todo, como fica gravado, Valéria, sabe? Aí, assim, não tem que nem eu falei para vocês, uma das aulas eu sempre coloco no canal, mas não significa que as outras aulas não estejam com a prof, tá? Elas não ficam abertas ao público. Então, assim, fica tudo guardado, né? As provas de vocês, as gravações, fica tudo guardadinho, né? Então, assim, se a gente tiver alguma dúvida, tá? O Moodle às vezes parece meio complicadinho, a gente tem que fazer de novo, e tira, e coloca de novo, e faz, mas não se preocupe que, para mim, tá aparecendo, tá? Fiquem sossegados. Marquem, não se preocupem, tá bom? Marque para prof. Se eu tirar para eu marcar, Valéria, eu tenho que fazer de novo, sabe? Então, eu tenho as anotações para mim aqui, tá? Não, prof, sem problemas. Só porque realmente não alterou Não tá lá. aparecendo, Não tem problema. tá bom? E daí fica meio confuso, porque como tem, tipo, tá as duas turmas agrupadas, né? Aí fica meio perdido para achar o dia mesmo. Horrível, horrível. Porque daí, tipo, sempre vai ter um dia que fica em branco, no caso da terça-feira. Mas não tem problema, a gente vai se resolver. Não, não, a gente se entende. Não, a gente se entende. Não se preocupem, tá? Porque, assim, para mim aparece tudo, e aparece todos vocês, né? As notas eu individualizo por turma, tá? Vocês vão ver lá a planilha das terça-feira e a planilha da quarta, tá? Eu faço bem direitinho para vocês não se atrapalharem, né? Mas no Moodle fica tudo junto. E é ruim mesmo, eu sei que é, mas não tem como eu fazer. Ou eu mantenho as turmas separadas para tudo, e aí tudo eu tenho que fazer em separado, com endereço, com tudo, ou eu agrupo e ele fica assim. Mas não preocupa, não preocupa que a prof se ajeita aqui, a prof se entende aqui com os negócios e não deu problema ainda. Não deu problema, viu? Queridos, tranquilo então? Então, assim, ó, faça o exercício. Se vocês tiverem dúvida, ó, eu vou estar aqui, né? Porque eu vou estar trabalhando aqui, fazendo as coisas para publicar as planilhas para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês forem trabalhar agora com isso, aí vocês me chamem, tá bem? E aí, assim, podem me chamar, daí eu vou deixar o celular
ligado, né? Que agora quando eu dou aula eu desligo ele fica quietinho para não atrapalhar. Mas eu vou ligar ele de volta, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês chamem a prof, tá bom? Combinadíssimos? E essa tarefa, então, fica para segunda-feira que vem, né, Douglas? Dia 26 até as 23h59, tá bom? Então, um beijo para vocês, uma boa semana. Se cuidem, tá? Se cuidem muito, que a coisa tá esquisita ainda, tá bem? Fiquem bem. Vou finalizar aqui a gravação, tá bom?